E se, em meio a uma crise militar global, um líder político decidisse se comparar publicamente à figura mais sagrada do cristianismo? Não como metáfora, mas de forma explícita, visual, direta. Isso aconteceu. Donald Trump publicou uma imagem de si mesmo se comparando diretamente com Jesus Cristo. Ele postou essa imagem em uma das suas redes sociais, mas a reação foi imediata. O peso da repercussão foi esmagador. As críticas vieram de todos os lados. Idolatria, blasfêmia. A pressão foi tão intensa que ele acabou deletando a publicação. Trump disse que era para ser um retrato dele como médico. Mas existe uma regra no mundo digital. O que é publicado nunca desaparece completamente. O rastro permanece. E mais importante do que a imagem em si é o significado por trás dela, porque isso não aconteceu em um momento qualquer da história. Estamos vivendo um cenário global extremamente tenso. A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que os porta-vozes oficiais afirmavam que terminaria em apenas 10 dias, já se arrasta por quase 2 meses. O que parecia uma operação rápida se transformou em um conflito prolongado. E o cenário no Oriente Médio hoje é o de um verdadeiro pântano geopolítico. O Irã não apenas resistiu, o Irã reagiu e puxou os Estados Unidos para o conflito. E mais do que isso, conseguiu tomar o controle estratégico do Estreito de Hormuz, um dos pontos mais críticos do planeta para o fluxo de energia. O objetivo iraniano agora é, claro, expulsar definitivamente os Estados Unidos do Oriente Médio. E é exatamente nesse contexto que a imagem de Trump se torna perigosa, porque o que ele tentou fazer com aquela representação de Cristo não é apenas propaganda. Aquilo parece a tentativa de transformar uma disputa geopolítica baseada em petróleo, energia e poder econômico em algo muito mais perigoso: messianismo. Uma guerra religiosa entre cristãos e muçulmanos no meio de uma guerra real contra o Irã. Assim, ele dá a entender que não é apenas um líder político, mas um líder religioso, um comandante em uma batalha espiritual. Ele evoca o fantasma das cruzadas, guerras que ocorreram entre cristãos e muçulmanos há quase 1000 anos, travadas sob a narrativa de bem contra o mal. E dentro dessa lógica maniqueísta, ele se posiciona como um portador de uma missão divina, como um salvador. E quando um líder político começa a se enxergar dessa forma, a história mostra que o risco aumenta drasticamente. Mas antes de falarmos sobre isso, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo o que você acha. Obrigado pela presença aqui. Vamos analisar com atenção o que aconteceu, porque aquela imagem não foi um erro. Ela não foi um impulso aleatório. Ela foi construída ao longo de meses, anos. É uma peça de propaganda carregada de simbolismo que o próprio presidente dos Estados Unidos largou. Nessa imagem, a cena é quase uma pintura épica. No centro está Donald Trump, mas não como político. Ele é retratado com uma aparência claramente inspirada em Jesus Cristo. Ele veste uma túnica branca, um manto vermelho, elementos clássicos da iconografia cristã. E o gesto é ainda mais significativo. Ele coloca a mão sobre a cabeça de um homem deitado, como se estivesse realizando uma cura, como se estivesse fazendo um milagre. Uma luz intensa emana de suas mãos. Essa luz ilumina o rosto do homem, que parece debilitado, fraco. Ao redor há pessoas observando, uma enfermeira, um soldado, civis, todos com expressões de esperança, devoção, admiração. A mensagem é direta. Trump é o Salvador, mas com a construção da imagem, vai além. No fundo, há símbolos dos Estados Unidos, a bandeira americana, a Estátua da Liberdade, águias voando. Além disso, há caças militares no céu e fogos de artifício. Tudo isso reforça uma ideia de poder, patriotismo e triunfo. É a fusão entre religião, Estado e força militar. Mas existe um detalhe que muda completamente o tom da imagem. No céu aparecem figuras luminosas. Elas descem envoltas em uma aura divina, mas uma delas é diferente. Ela tem uma aparência distorcida, sombria, quase demoníaca.
Esse elemento quebra a narrativa de pureza. Pode ter sido um erro, mas ele introduz ambiguidade, cria tensão, porque ao mesmo tempo em que a imagem tenta transmitir salvação, ela também sugere algo inquietante, algo que não está completamente alinhado com o divino. No conjunto, o que temos é uma mistura poderosa de política, religião e mitologia. Propaganda, tudo para construir uma ideia única. Donald Trump como um profeta ou como um messias moderno. Para entender esse momento, precisamos olhar para trás. Como chegamos até aqui? Trump não surgiu do nada. Durante cerca de 40 anos, a política americana seguiu um padrão. O político médio era uma figura de conciliação. Democratas e republicanos disputavam, mas sempre buscavam um meio termo. Mas esse meio termo tinha um beneficiário constante: os interesses financeiros de Wall Street, a elite financeira do globo. Essa elite prioriza lucros de curto prazo sempre, especulação financeira, especulação imobiliária, movimentação de capital sem fronteiras. Enquanto isso, a produção real foi sendo deslocada. Empresas americanas passaram a produzir na China, onde a mão de obra era mais barata. E para sustentar esse sistema globalizado, os Estados Unidos passaram décadas policiando o mundo. São cerca de 800 bases militares espalhadas por mais de 70 países. Isso custou trilhões de dólares para o orçamento público e para o bolso do cidadão americano. E teve um efeito interno. A economia produtiva dos Estados Unidos começou a enfraquecer. Empregos desapareceram, comunidades entraram em declínio e o povo americano começou a sentir isso. A frustração cresceu, a revolta aumentou, e foi nesse cenário que Trump apareceu, como um outsider, um estrangeiro dentro da política de Washington. Ele prometeu romper com o sistema político, confrontar o establishment, os interesses estabelecidos, falar a verdade, acabar com guerras intermináveis, recuperar a economia nacional. E isso gerou uma conexão poderosa com uma parcela enorme da população norte-americana, especialmente com aqueles que se sentiam esquecidos, abandonados, prejudicados por como o sistema opera. Trump se tornou um símbolo, um ídolo, e enquanto isso acontece, algo muda. A figura política deixa de ser apenas um líder. Ele passa a ser visto como representante de uma verdade maior. Cerca de 1/3 do eleitorado americano passou a enxergar Trump dessa forma. Isso teve consequências, porque essa adoração pode ter feito o próprio Trump acreditar que ele é de fato um enviado de Deus. E alguns eventos reforçam essa percepção. Ele perdeu uma eleição para Biden, enfrentou processos, tentativas de impeachment, pressões intensas e ainda assim não foi preso. E voltou ao poder com mais força. Além disso, durante a campanha ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Uma bala atingiu sua orelha, mas ele sobreviveu. Para muitos seguidores isso não é coincidência, é sinal, é destino. E para alguém cercado por apoiadores leais, por pessoas que reforçam constantemente a sua grandeza, isso pode se transformar em uma convicção poderosa. A convicção de que ele tem uma missão divina. E quando um líder acredita nisso, ele passa a se sentir acima das leis, acima da ética, acima das limitações humanas. Por isso, há um absoluto descaso com o qual Trump utiliza a imagem de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, demonstra uma sensação de superioridade extremamente desconfortável, quase perturbadora. Mas por trás dessa construção existe um problema central, a própria realidade. Por trás da imagem de Salvador existe algo muito mais complexo. Trump pode estar agindo como um falso profeta, movido por megalomania e por narcisismo. A imagem que ele se compara a Jesus não é apenas propaganda, ela revela um delírio de grandeza. No fundo, ele é um empresário, construiu sua fortuna no mercado imobiliário.
E também é um produto da televisão, um ator de reality show. Ele comandou O Aprendiz. Alguém que passou anos projetando autoridade, tomando decisões diante das câmeras, demonstrando poder para demitir quem ele quisesse. Mesmo que ele acredite que se preocupa com o povo, ele ainda opera dentro dessa lógica de narrativa, de imagem, de controle simbólico. Mas o mundo mudou, e mudou muito. A China emergiu como uma potência industrial gigantesca. A Rússia e o Irã demonstraram capacidade de resistir às sanções. O equilíbrio global já não é mais o mesmo. E isso torna o cenário mais perigoso, porque decisões erradas têm consequências enormes. E existe outro fator crítico. Um líder que se acredita Messias se isola. Ele para de ouvir críticas. Assessores têm medo de falar a verdade. Aliados acabam sempre concordando ou aceitando as decisões dele. E grupos de interesses obscuros se aproveitam. Por exemplo, a indústria de armamentos lucra com a guerra. E pode reforçar essa ideia de missão espiritual. Enquanto isso, a realidade no campo é outra. O Irã resiste, controla o Estreito de Hormuz nesse momento, afeta o fluxo de energia global. E a narrativa oficial muitas vezes não acompanha os fatos. Trump afirma controle aéreo total, mas isso não é realidade. Os objetivos mudam constantemente de acordo com ele. Primeiro é derrubar o regime, depois destruir mísseis, depois reabrir o Estreito de Hormuz. E agora ele anunciou um bloqueio naval do Irã. Essa instabilidade revela algo importante. Ele tenta moldar a realidade com palavras, como se decretar algo fosse suficiente para tornar realidade. Como um profeta que acredita que a sua vontade pode alterar o mundo físico. Ele cria uma realidade alternativa, uma realidade onde ele está sempre certo. Ele está sempre no controle. Ele está sempre destinado a vencer. Mas esse tipo de pensamento tem um risco enorme, porque quando a realidade se impõe, o choque pode ser devastador. Para encerrar, precisamos olhar para o quadro maior. Política e religião sempre estiveram conectadas, especialmente em momentos de crise. Desde a Revolução Francesa, o Ocidente tentou separar Estado e fé, mas essa separação nunca foi completa. E agora vemos essa conexão retornar com força. No cenário atual, há influências importantes. Setores políticos de Israel exercem forte influência na política interna dos Estados Unidos. Existe um interesse estratégico em expandir poder no Oriente Médio, mas também existe um elemento religioso, a ideia da terra prometida para os judeus na Bíblia. Além disso, há grupos de cristãos evangélicos sionistas que apoiam Trump de forma incondicional, porque acreditam que ele faz parte de uma profecia, que ele é uma peça necessária para o cumprimento do Apocalipse. Esses grupos veem o conflito como algo desejável, como um passo necessário para a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é extremamente perigoso, porque transforma a guerra em objetivo. Esses grupos alimentam o ego de Donald Trump, reforçam sua crença em si mesmo e ampliam o risco geopolítico. Mas é importante lembrar quem foi Jesus Cristo, historicamente e biblicamente. Um homem que era judeu, mas pregava uma nova forma de espiritualidade, que pregava a paz, a compaixão, a fraternidade entre os povos. Ele defendia que todos deveriam ser tratados como irmãos, inclusive estrangeiros. Ele criticava o acúmulo excessivo de riqueza, alertava sobre o poder do dinheiro, que chamava de mamon, e dizia que poderia ser confundido com Deus. Tudo isso vai em direção oposta, exatamente oposta ao que vemos agora. Jesus pregava humildade, Trump busca glorificação. Jesus pregava a paz, Trump flerta com a guerra. Ele odeia seus inimigos, ameaçou acabar com a civilização do Irã em uma única noite, usando bombas nucleares. Ele está até brigando com o Papa Leão XIV, que é norte-americano.
Ninguém pode se declarar profeta sem possuir intenções puras. E é exatamente essa contradição que está exposta. O que estamos vendo não é um salvador. É um homem preso em seu próprio delírio, usando o sagrado para justificar poder. E esse homem tem bombas nucleares sob seu comando. Fiquem atentos. Se esse conteúdo faz sentido, curta o vídeo, se inscreva para ajudar o canal. Até a próxima.